Então, o nosso projeto sobre desordem de consciência. Primeiro, a gente precisa entender o que é desordem de consciência. Então, é uma situação clínica que ela vai ser diagnosticada porque a pessoa vai ter perdas psicológicas difusas. E elas vão estar acompanhadas de redução ou alteração no nível de consciência. E isso vai estar somado a uma deficiência no despertar. E aí, quais são as desordens que a gente tem? O coma, o estado vegetativo e o estado minimamente consciente. O que caracteriza um paciente que está com coma? Então, um paciente que tem coma, ele não demonstra nenhum conhecimento de si próprio ou do ambiente. Ele vai apresentar uma ausência extrema ou uma ausência ou extrema diminuição do nível de consciência. Ele não vai ser responsivo aos estímulos internos e externos. Então, por exemplo, se você cutucar ele ou alguma coisa, ele não vai responder, assim como as necessidades basais que ele tem, ele também não responde a isso. E ele também fica sempre com os olhos fechados, o paciente que está com coma. No estado vegetativo, ele também não vai apresentar, então, uma expressão e compreensão de linguagem, só que ele vai ter a função preservada tanto do hipotálamo quanto do sistema nervoso autônomo. Isso permite, que ele sobreviva. Eles abrem os olhos, eles podem abrir os olhos espontaneamente, ou com alguma estimulação, uma estimulação dolorosa, uma estimulação sonora. Então, é algo que talvez dê para a gente observar. E eles permanecem inconscientes de si mesmo e do ambiente, assim como quem tem coma, eles não têm essa consciência deles mesmos ou onde eles estão, o que está acontecendo. E eles têm os reflexos motores preservados, que é algo que as pessoas que estão em estado comatoso não têm. E o estado minimamente consciente. O que é o estado minimamente consciente? Eu não sei se vocês conhecem, porque é uma subcategoria do estado vegetativo. Nossa, eu escrevi errado. Mas, enfim. E ele foi cunhado em 2002 pela Neurobehavior Conference Work Group. E o que acontece? O paciente ele é incapaz, funcionalmente, de conseguir se comunicar com o meio externo. Só que a gente acredita que ele apresenta consciência de si mesmo e do ambiente que ele está. Então, essa é a diferença. Se você for ver, por exemplo, talvez um paciente no estado vegetativo e no estado minimamente consciente, no primeiro momento, talvez você ache que eles estão iguais. Só que qual é a grande diferença? Um tem consciência do estado que ele está e o outro não. E o trabalho que a gente vai fazer está ligado também nessa diferença de diagnóstico, porque essa escala é muito nova no Brasil. Se não me engano, a Ana é uma das poucas, né, que sabe aplicar essa escala. E é muito importante. A Ana até contou uma vez para a gente uma história super emocionante, quando ela fez o diagnóstico, porque é através da escala, que eu vou falar para vocês. E é muito legal, porque, por exemplo, isso muda muito para o paciente que está no estado minimamente consciente e também para a família que está em volta, porque a partir do momento que a família fica sabendo que ele entende o que está acontecendo, escuta, esse tipo de coisa, a relação começa a ser completamente diferente. Então, e é muito bom para o paciente, porque às vezes agora ele vai ter uma conversa, ele vai ouvir algumas coisas, a família pode ler alguma coisa, então é muito importante, assim, tanto para a família quanto para o paciente. É uma parte bem emocionante do projeto, é muito legal. E como funciona, então, a Coma Recovery Scale Revised? É uma ferramenta importante, então, para a gente distinguir o estado vegetativo do estado minimamente consciente, e ela vai permitir que a gente faça o diagnóstico diferencial, a avaliação do prognóstico e um planejamento terapêutico para esses pacientes com desordem de consciência. A escala ela é composta por 29 itens e eles são subdivididos em 6 escalas, que é a auditiva, a visual, a motora, a oromotora verbal, a função comunicativa e de vigília. E o score ele vai ser baseado na presença ou na ausência das respostas específicas comportamentais para os estímulos sensoriais que a gente vai administrar de maneira padronizada. Aliás, eu vou até dar uma olhada com o Vitor, porque, se eu não me engano, ele comprou todos os instrumentos para a gente fazer esses estímulos da escala, só que a gente não pôde fazer, então é bom que a gente também tenha esse material. Aqui eu coloquei a escala para vocês, também está no projeto, né? Vocês já deram uma olhada. E qual que é o objetivo, então, desse projeto? É descrever o perfil comportamental neurológico de pacientes com desordem de consciência, e nisso a escala vai auxiliar a gente, e a gente vai comparar os sinais vitais e a resposta galvânica da pele antes e durante o estímulo musical.